Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro de Provérbios. Após fazermos a introdução, te dar uma visão geral do que o livro de Provérbios trata, agora nós vamos estudá-lo, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós temos 31 capítulos, 915 versículos no livro de Provérbios. E nós iremos então meditar. Provérbios é um livro que não é como Salmos, existe uma sequência. Quando chega, existem máximas nesse livro que nos explica, são frases curtas e diretas. Também, logo no início do livro, capítulo 1, verso 1, do verso 1 ao 7, nós chamamos essa parte de prólogo, o propósito do livro, os temas que nós vamos encontrar no livro de Provérbios. Tudo isso é tratado aqui em Provérbios 1, do verso 1 ao 7. Nós também vamos ver aqui os Provérbios, começa o título, do livro, diz assim, Provérbios de Salomão. O termo hebraico é machal, que quer dizer enigmas, provérbios. Há vários sentidos da palavra machal, mas principalmente provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É interessante, nós vamos notar depois em Eclesiastes e também no livro de Cantares, que esses livros são atribuídos a Salomão. Sabemos que Salomão não compôs todo o Provérbios, mas a maior parte. Em cada livro, Salomão se apresenta de uma forma diferente. Em Eclesiastes se apresenta como pregador, no livro de Provérbios como filho de Davi, rei de Israel, e no livro de Eclesiastes apenas como Salomão, não é? Então nós temos a apresentação, a introdução em cada livro de forma diferente. Alguns dizem que Salomão escreveu Cantares na sua juventude, Provérbios na sua vida adulta, que ele já era o rei, e depois Eclesiastes no final da sua vida. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É assim que começa. E aqui do verso 2, praticamente, até o verso 7, nós vamos encontrar 15 propósitos pelo qual o livro foi escrito. Alguns dizem que é 7, outros dizem que é 8, mas eu vou mostrar 15 propósitos. Começa no verso 2. Para se conhecer a sabedoria. Então, esse é o primeiro propósito do livro. O livro foi escrito para se conhecer a sabedoria. Mas não é só para isso. E a instrução. Então, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, para se conhecer a sabedoria. Segundo, para se conhecer a instrução. Terceiro, para se entender as palavras da prudência. Então, só no verso 2 existem 3 propósitos. Para se conhecer a sabedoria, para conhecer a instrução e para se entender as palavras de prudência. Verso 3, para se receber a instrução do entendimento, é o 4º propósito. Aí depois, no verso 3, nós vamos ter mais outros 3 propósitos, ainda além de para se conhecer a instrução, diz a justiça. Então, o livro de Provérbios serve para conhecer também a justiça, ou receber a justiça, para se receber o juízo de Deus. O rei deveria julgar e deveria julgar de forma corretamente, então ele vai receber o juízo. E para se receber a equidade é tratar todos de uma certa forma iguais, não importa se é rico, se é pobre, todos devem ser tratados de uma certa forma iguais, principalmente pelo rei. Então, só aqui, entre o verso 2 e 3, nós temos 7 propósitos. Para conhecer a sabedoria, para conhecer a instrução, para entender a prudência, para receber a instrução do entendimento, para se receber a justiça, o juízo e a equidade. Continuando no verso 4, para dar aos simples prudência. Esse é o 8º propósito. E aos jovens, conhecimento.
o livro de Provérbios foi dirigido também para instruir os jovens. Nós vamos ver depois do capítulo 1, né, do capítulo 1 em diante, depois disso, no capítulo 2, vai sempre dizer meu filho, dar conhecimento aos jovens. E diz, e bom siso, não é? Então vai dar bom siso, quer dizer bom juízo. Né? Até as pessoas têm o dente do siso, que chama o dente do juízo. Siso é outra forma de falar de juízo. Então, para dar aos jovens juízo, para que os moços fossem mais ajuizados. Por que os moços ajuizados? Porque é na mocidade que muitas vezes a gente pratica certas loucuras, certos desvarios. Então, para dar ao jovem bom siso, se tornar mais ajuizado. Verso de número 5, nós vamos encontrar o 11º propósito, para o sábio. Então, o livro também foi escrito para o sábio. É interessante, Provérbios, né, foi escrito, nós vemos, para dar sabedoria ao simples, para dar inteligência e juízo ao jovem, aos moços, e para que os sábios se tornassem ainda mais sábios. O verso 5, para o sábio, né, aumentar em conhecimento, para que o sábio ouvir, então o sábio ouvir os provérbios e crescer em sabedoria. Se você já é sábio, se você já sabe muito bom, graças a Deus, mas você deve ouvir provérbios para que você cresça em sabedoria. Quem quer crescer em sabedoria deve ouvir, não só crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, é o 13º. Aí nós vamos para o 14º, está no verso 6, para entender provérbios e sua interpretação. Então, entender o provérbio, sua interpretação, e para tomar, como também as palavras do sábio e as suas adivinhações, ou seja, para tornar conhecidas as palavras dos sábios e as suas proposições. Aqui, adivinhações, não é que ele era adivinho, né? Muitas vezes, quando o sábio trazia um conselho sábio para o jovem. Então, os sábios iriam entender os enigmas ou as proposições. Então, só do verso 2 ao 6, nós temos 15 propósitos. Olha só, primeiro, para conhecer a sabedoria. Segundo, para conhecer a instrução. Terceiro, para entender a prudência. Quarto, para receber a instrução do entendimento. Quinto, para receber a justiça. Sexto, para receber o juízo. Sétimo, para receber a equidade. Oitavo, para dar prudência aos simples. Nono, para dar conhecimento aos moços. 10º, para dar bom siso aos moços, ou torná-los ajuizados. 11º, para o sábio ouvir. 12º, para que o sábio aumente conhecimento. 13º, para adquirir sábios conselhos. 14º, para entender os provérbios e a sua interpretação. E 15º, para formar conhecidas as palavras dos sábios e as suas proposições. Coisa tremenda, não é? 15 coisas provérbios servem. Então, se você é sábio, torna-se sábio. Se é jovem, vai se tornar ajuizado nas suas decisões. Se é simples, vai ganhar prudência, basicamente, não é? Aí começa agora o verso 7, o princípio de tudo. O princípio da sabedoria. No livro de Provérbios, sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é um viver justo. E essa sabedoria começa com um princípio muito bom, o temor do Senhor. Diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Aí, o verso 7 ainda diz, os loucos, a pessoa é chamada de louco, aquele que despreza a sabedoria e a instrução. Então, Deus nos chama para viver a sabedoria, não é? Essa sabedoria no livro de Provérbios, ela vai ajudar a pessoa a viver de acordo com a vontade de Deus. Aí, o verso 8 começa as instruções. É interessante que
nós vamos ter várias vezes essa frase repetindo. Verso 8, verso 10, verso de número 15, sempre começa assim, filho meu, não é? São instruções como um filho, né? Nós temos no verso de número 8, o primeiro filho meu. No verso 10, vamos ter o segundo filho meu. No verso 15, o terceiro filho meu, chamando atenção como a um filho, né? No capítulo 2, verso 1, outro filho meu. Então vamos lá. Olha as instruções que é dada a sabedoria para como instruindo como um pai, não é, a um filho. Diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Nós temos duas coisas aqui, a instrução do pai. Na instrução do pai, muitos veem a lei ou a Torá como instrução. Então, a instrução do pai pode se referir à Torá, não é, de Deus, que é a instrução para nós. E não deixes a doutrina da tua mãe. Muitos gostam de enxergar a doutrina da mãe como a doutrina da igreja. A doutrina é um conjunto de ensinamentos. No caso, nós estamos me referindo à igreja como cristão, claro, quando Salomão escreveu, a igreja ainda não havia, não é? Paulo mesmo disse que a igreja era um mistério que estava escondido em Deus. Mas havia a congregação dos sacerdotes que ensinavam. Então, filho meu, ouve a instrução do teu pai, ouve a Torá, a lei, e não deixes a doutrina de sua mãe, ou seja, da nação, os conjunto de ensinamentos que se havia para a nação de Israel. Esse filho meu, tratando a sabedoria, trata aquele que aprende com ela como um filho, e ouve a instrução do teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe, o conjunto de ensinamentos de tua mãe, de uma certa forma tem a ver com o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Verso 9. Se você ouvir a instrução do teu pai e não deixar a doutrina de tua mãe, filho, aí diz, porque diadema de graça serão para a tua cabeça. Diadema é uma coroa. Né? Se você fizer isso, ou seja, a instrução do teu pai, a instrução da Torá, Deus como pai, a nação como a mãe, ensinando, instruindo, e mesmo a instrução do pai judeu, como da mãe judia, que é honra teu pai e tua mãe, isso será um diadema, uma coroa de graça para a tua cabeça. Né? Interessante, a cabeça que é a mente. E colares para o teu pescoço, como colares para o teu pescoço. Continuando, verso 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não concitas. Né? Os pecadores eram aqueles que talvez podiam se juntar na juventude e querer ensinar, principalmente, o que nós vamos ver nos próximos versos, querer ensinar um caminho mais fácil para o ganho. E esse aqui nós vamos ver que era o caminho do roubo, não é? Do furto, verso 11. E aí o furto, também a Bíblia dizia, não furtarás, não roubarás. Se, olha o verso 11, se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, até o caminho aqui de matar, derrubar o sangue inocente, espreitemos sem razão os inocentes. Ou seja, se os pecadores quiserem que você faça parte da gangue deles, né, vamos espreitar o sangue, espiar o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-nos vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Se quiserem chamar para fazer parte de uma gangue para atacar as pessoas, olha só, traguemos vivo como a sepultura, inteiros, acharemos toda a sorte de fazenda, o ganho fácil, o ganho através do roubo. Não é? Muita gente, quando já começa na sua juventude, às vezes é tentado, claro que aqui não está falando de drogas, mas tentado às drogas, tentado ao furto,
E a pessoa que às vezes se enreda por esse caminho da droga precisa do dinheiro para isso. Aí, normalmente vai entrar no furto, ou a pessoa que quer o ganho fácil, sem o trabalho. E é isso que está falando. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo. Na época, havia pequenos bandos que atacavam os inocentes, roubavam-lhe e despojavam, ou seja, tiravam do inocente, não é? Vários homens também de espírito amargurado se juntaram a Davi. Foi assim que Davi fez o seu bando, o seu exército, né? Só que Davi tinha as suas causas mais justas do que esse grupo que criava bandos para atacar os inocentes, roubar, e diz aqui, ó, repartiremos a fazenda, encheremos nossas casas de despojo, lançarás a tua sorte entre nós, todos teremos uma só bolsa, ou seja, eles iam roubar e compartilhar o seu ganho. Um ganho, uma forma de ganhar a vida fácil, de ganhar a vida através do roubo. O que era muito comum, Jesus até conta, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. Era comum os salteadores se esconderem naqueles caminhos, naquelas cavernas, tanto é que o Salmo 121, que era um salmo de peregrinação, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque toda vez que um viajante viajava pelos caminhos do deserto, podia cair na mão dos salteadores. Então, alguns jovens já eram tentados a entrar nessa vida do roubo, do ganho fácil, do espreitar as pessoas, arrancar-lhe o que pudesse e repartir os despojos. E teremos todos uma mesma bolsa, como diz no verso 14. Aí o verso 15 de novo, notou? Verso 8, filho meu. Verso 10, filho meu. Verso 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Os caminhos deles são caminho de morte. Já está avisando, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé de suas veredas, desses caminhos, porque vai levar à perdição. Além do mais, estão quebrando o mandamento de Deus de não furtarás, porque os pés deles correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. Quando a pessoa que era assaltada por eles não quisesse dar alguma coisa, eles acabavam batendo na pessoa, esfolando ela, derramando sangue inocente, como Jesus conta na parábola do homem que caiu na mão de salteadores. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então a primeira advertência aqui é para que não se junte com bandos para o ganho fácil, o assalto, derramar sangue, não é de inocentes. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Era como uma rede isso, né? Uma rede de engano, de ganho fácil. E esses armam ciladas contra o seu próprio sangue. Eles armavam suas próprias ciladas. Alguns, em meio a isso, poderia alguém reagir ou ter uma espada e atacá-los. Esses armam cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam, não é? Teria certamente uma reação de alguém e a vida poderia vir ao final. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Olha só, além de praticarem o furto, e aqui vai trazer, Provérbios vai trazer a causa do furto, a cobiça. A cobiça, porque ela prende a alma dos que o possuem. O querer, o mais e mais, e o ganho fácil, aquela cobiça, acaba prendendo a alma, e era a razão do furto de muita gente. Não é por isso que o 10º mandamento dizia, não cobiçarás. Então, o que nós estamos notando aqui? Estamos notando uma outra forma de apresentar a lei de forma prática. Não é? Fala contra o furto, fala de honrar pai e mãe, fala de contra a cobiça, fala também de derramar sangue inocente, podiam até, não precisavam matar, mas poderiam ferir,
e no ferir a pessoa vir a morrer. Então nós vemos aqui pelo menos 4 mandamentos: honra pai e mãe, né? Ouve a instrução do teu pai, não afaste a doutrina de tua mãe, honra pai e mãe, não entre com esses bandos para roubar e ganhar, teremos todos uma mesma bolsa, repartiremos o despojo, derramariam sangue e a cobiça. Então vai tudo contra eles aqui. Tais são as veredas, todo aquele que entrega a cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. Aí vem o convite e a exortação à sabedoria. O convite e a exortação para a sabedoria. Veja bem, a suprema sabedoria, falando da suprema sabedoria, altissonante, como um alto som, a sabedoria clama. Note que diz, a suprema sabedoria, altissonantemente, não é altissonante, em alto som, clama de fora pelas ruas e levanta a sua voz. Sabedoria clama lá dentro, na consciência do homem, tentando mostrar nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. A sabedoria clamava na entrada das portas, proferiam suas palavras. Não é? A sabedoria chamando como um pregador. Normalmente nas portas da cidade havia os anciões, havia aqueles que faziam negócios, tratavam. Então, a sabedoria está clamando em todo lugar. Nas portas da cidade, profere suas palavras. E vamos ouvir o que a sabedoria dizia. Verso 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejai o escárnio. Alguns escarneciam, riam. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Aquele que despreza as coisas se torna louco. Lembra 1:7? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria, a ciência. Verso 23, está chamando o homem à conversão. Não é? Convertei-vos, pois, pela minha repreensão, e eis que derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Provérbios nos deixa claro que o que destrói o homem não é tanto o pecado em si, mas sim a cobiça, a soberba, não é? Essas coisas que levam o homem à destruição. E a sabedoria aqui é personificada como alguém que clama, e ela dota todo homem de faculdades naturais para distinguir o certo e o errado, para tomar decisões corretas. Por isso diz, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A igreja, não é? Ou toda pessoa tem que passar por um processo de conversão. Muitas vezes essa conversão vem através de uma pregação, de uma repreensão, de um chamar a nossa atenção. E a própria sabedoria que é dada por Deus ao homem, que se o homem não se converte, ela vai rir e zombar dele, diante da desgraça que vai se abater sobre ele como consequência de sua insensatez, da sua recusa em atender o convite da sabedoria. Por isso que diz, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Verso 24, agora olha só a recusa da conversão, a recusa de temer a Deus, de obedecer os seus mandamentos, a sua instrução e os seus ensinos. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. A sabedoria que é personificada como alguém que está clamando, que está estendendo a mão para ajudar,
mas a pessoa não quer. E aí, ó, antes rejeitas todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, a pessoa que não quer a palavra de Deus, não quer a vontade de Deus, então olha só a consequência, vai haver consequências. Também eu me rirei na vossa perdição. A própria sabedoria diz que vai se rir na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Eles não quiseram o temor do Senhor, aí vão ser presos, vão ser pegos, vão temer a morte, não é, do vingador, alguma coisa dessa forma, porque então deixaram a atenção à palavra de Deus, desprezaram o conselho de Deus, não quiseram a repreensão divina, eles aborreceram o conhecimento, deixaram de preferir o temor do Senhor e vai vir o temor sobre eles e rejeitaram todo o conselho de Deus. Por isso eu também me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. E vai ficar aflito, não sabe por que anda aflito, porque desprezou a palavra de Deus. Vindo com a assolação o vosso temor, aí vai viver de medo, fugindo. E vindo a vossa perdição como tormenta, virá como uma tormenta, porque escolheu o caminho do pecado, escolheu o caminho mau. Sobrevindo sobre vós aperto e angústia. Então, o andar impiamente, o andar no pecado vai trazer aperto e angústia. É o próprio homem que destrói a si mesmo pela soberba, pela cobiça, destrói a sua vida, não é? Então, a mim clamarão. Aí, no aperto, diz que vão clamar, mas agora não responderei. A sabedoria se dá o direito de não responder, ela não está aqui para servir. Você não quis ouvir o conselho, é aquele velho ditado, você fez a sua cama, agora deita nela. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, não vão conseguir dormir à noite. De madrugada vão buscar, mas não me acharão. Por quê? Porque a sabedoria deu oportunidade. Não quis, é como tem gente que perde a oportunidade da salvação. Tem gente que rejeita a oportunidade. E aí depois se vê no aperto. E aí clama. Muitas vezes Deus é misericordioso e atende. Mas aqui parece que houve uma rejeição clara de eles não se converterem. E por isso me buscareis, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Eles não quiseram ouvir os mandamentos, não preferiram o temor do Senhor. Verso 30, não quiseram o meu conselho. Olha só, a pessoa que despreza a vontade de Deus, a palavra de Deus, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. A pessoa que não quis a repreensão e a correção do Senhor. Portanto, comerão do fruto do seu caminho. Ok? Plantou, agora você vai comer desse fruto. Portanto, comerão do fruto do seu conhecimento e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Os conselhos que eles tomaram, as decisões erradas, as coisas que fizeram agora vão se fartar dos seus próprios conselhos. Aqui é sério, quem não atenta para a palavra de Deus, quem não faz aquilo que a palavra de Deus faz, está cavando uma cova para si mesmo. Olha só, portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Verso 32, porque o desvio dos simples os matará. Desvio do simples, às vezes é nécio, simples, não é? Ele errou, coitadinho. Pois é, não atentou para a palavra, não atentou para a sabedoria, agiu neciamente e olha a consequência.
porque o desvio dos simples o matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Aqui também mostra que às vezes a pessoa que tem muito, aquela abundância, quer gozar a vida, não é? Ela acaba se destruindo a si mesmo. Muita gente, principalmente às vezes jovens, ganham muito dinheiro, aí não sabe o que fazer, aí vão para boate, para isso, para dançar, beber, e vão acabar destruindo sua vida. Olha o verso 32, porque o desvio do simples matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Quantas e quantas pessoas que às vezes têm bastante e acabam se destruindo a si mesmo. Olha só que o que destrói o homem é a soberba, é a falta de temor a Deus, a falta de buscar o conselho divino, de buscar a palavra de Deus. Segue o seu próprio caminho, segue a sua própria vontade, soberbo, achando que sabe tudo e que não precisa de Deus, e aí se destrói, porque o desvio dos simples matarás. Quantos jovens morrem na vida cedo, né? Vão para farra, vão para isso, aquilo, e acabam morrendo. Alguns morrem por overdose de droga, outros bebem, depois saem com o carro, batem o carro, acabam matando alguém. Aí, ó, o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Verso 33, presta atenção. Mas o que me der ouvidos, aquele que atentar para os mandamentos de Deus, para a palavra de Deus, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente. Olha, a pessoa que ouve Deus, as pessoas que vai buscar Deus, que não se entrega à sua alma vaidade, às bebedices, à soberba, vive humildemente com o seu Deus, quer descobrir a vontade de Deus, vai descobrir o caminho honesto, o caminho do trabalho, da diligência, da disciplina. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Em vez de ter o temor do mal, ele vai ter o temor do Senhor. Quem não quer ouvir a voz de Deus, vai ter o temor do mal, né? Vai viver apavorado, esperando às vezes se a pessoa que enreda por caminhos tortos, vai ver às vezes apavorado a qualquer momento cair aí na polícia, ser preso, acontecer coisas, porque não quis ouvir a voz de Deus. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente. Não é? Aquele que ama a Deus, procura obedecer a palavra de Deus, procura ouvir a voz de Deus, ir à casa de Deus, não é? E trabalha honestamente, tem uma vida disciplinada, regrada, não se entrega à bebida, não se entrega aos desvarios da juventude, vai ter uma vida mais regrada e vai ter uma vida com Deus. Então habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Capítulo 2, nós vamos comentar num outro programa. Não é? Aqui, provérbio, ele não precisa correr, tem que meditar. Isso é sabedoria, deixar a sabedoria entrar no nosso coração, entender o que o livro quer trazer para nós, a submissão do crente a Deus, não é? E aí quando o crente se submete a Deus e a sua palavra, vai fluir todas as áreas da sua vida. Então, aqui nós vamos encontrar instruções sábias que devemos guardar, meditar. Por isso não precisamos correr, só vimos o capítulo 1, você pode rever esse capítulo, ler, deixar a palavra penetrar para que você tema ao Senhor e fique livre, descansado do temor do mal. Notou aqui, temor do Senhor, verso 26 fala de temores que vêm sobre aqueles que não querem temer a Deus, e o verso 33 menciona o temor do mal, que vem sobre aqueles que entram por caminhos contrários à palavra de Deus. Muito bem, se você gostou, coloque aí um sinal do joinha, não é? Ajude-nos a divulgar esse canal. É o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia de forma sistemática, meditar na palavra de Deus.
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.